Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Então, atendendo a pedidos, né, vou dedicar aqui 10 a 20 minutos para explicar sobre o que é uma dissertação filosófica, um texto filosófico. Bem, é um texto, eu disse lá na plataforma, de 30 a 60 linhas. Um texto simples onde você vai discutir sobre John Rawls, né? Sobre John Rawls. Justiça como equidade, tá? E, claro, é apresentar ao final do texto uma intervenção. Esse texto aqui, como vocês podem ver, não é um texto de John Rawls, que aí ficaria muito fácil para vocês a atividade, né? Poderiam até colar trechos. Então, não vamos copiar trechos. Então, não vamos cair nessa tentação da cópia, tá? Então, eu peguei esse texto aqui que eu já até disponibilizei para vocês de Maquiavel. A diferença entre maquiavélico e maquiaveliano. Veja, você já tem esse cabeçalho, eu não exijo capa, né, nada disso. Vocês podem fazer um simples cabeçalho, mas segundo as regras da BNT, sim, há uma exigência de capa, uma exigência de contracapa e tudo mais. Mas não vem ao caso, você pode utilizar esse formato aqui que não está errado não, tá bom? Pelo menos para a minha disciplina. Veja bem. Então, vamos ler o texto, vamos falar um pouco, pausadamente, explicando a forma como vocês devem escrever essa dissertação. Suponhamos que o texto seja esse, a diferença entre maquiavélico e maquiaveliano. Veja bem como é que eu abordo. Olha, com base nas ideias expostas em O Príncipe, houve a aplicação do vocábulo maquiavélico atribuído injustamente a Nicolau, já que ele defende a aplicação da ética na política. Desse modo, o termo remete-se àqueles que fazem uso de atos desleais, imorais ou violentos para obter vantagem sobre algo ou alguém. Tais ações visam uma finalidade: o poder. O poder é envolvido aí numa carapaça de uma veste violenta, desleal e imoral, né? Então, observe que o parágrafo é desse tamanho, né? Não vá prolongar demais o texto, não. É um parágrafo simples de 6 linhas, de 5 a 7 linhas. Então, é definido que para alcançar a finalidade almejada, deve-se enfrentar, aniquilar todos os obstáculos, né? Todos os obstáculos que estiveram no caminho. Uma expressão dessa conduta costuma-se vulgarmente atribuir a Maquiavel a famosa máxima: os fins justificam os meios. E Maquiavel não disse isso, porém, Maquiavel defende a utilização de meios éticos de chegar à meta pretendida. Daí dar-se-á a conceituação oposta, a maquiavélica. E eu cito aqui a Marilyn Chauí, falando sobre... Veja que a citação está tamanho 10, está aqui, ó, tamanho 10, Arial, bonitinho, né? Tamanho 10, recuo 4, né? Você vem aqui, seleciona e apresenta um recuo, tá? Veja, o recuo 4, tá certo? Entendeu? Ok. Então, e aí deixa um espaço, né? Deixa um espaço. Eu sempre costumo trabalhar com esse pezinho aqui, ó. Com esse pezinho aqui, tá? Por que tem esses espaços aqui entre o parágrafo e a citação? Porque eu coloquei aqui, veja, é só clicar aqui que você vai ver. Olha aí, ó. Remover espaço, aí ele vai encurtar. Tá vendo?
ele vai ficar muito juntinho. Então, é bom botar um espaço mesmo entre o parágrafo, entre o texto e a citação. Então, é só colocar aqui, ó. Se tiver assim junto, então você coloca, ó, adicionar espaço antes do parágrafo. Então, pronto, só isso. Com um cursor aqui, né? Com um cursor dentro da parte que você quer inserir o espaço antes ou depois, tá? O que mais? Continuando. E aí eu continuo, interfere-se, né? Infere-se que um dos diversos motivos você vai filosofar, tendo como base o pensamento de John Rawls, né? E agora, evidentemente, que eu estou aqui falando sobre o Maquiavel, né? Por isso, eu disponibilizei, né, os textos para vocês lá na plataforma, tá? Os textos na plataforma. Não tem dificuldade, não tem segredo. São 2 páginas que você vai... Claro, o espaçamento aqui, o espaçamento é o quê? 1,5. O espaçamento aqui é o quê? 1, tá certo? Espaçamento 1. Então, vocês devem aprender a formatar. Então, infere-se o mote da discussão desse trabalho sobre John Rawls é justiça com equidade. Ao final, você vai apresentar uma proposta de intervenção ou uma política pública. Vamos colocar assim, uma política pública, né? Uma política pública para algum problema que tem na tua cidade. Por exemplo, o Matheus já tem, não vale copiar também a dele. Que para atender a comunidade, a população em situação de rua. Ou seja, os mendigos, os andarilhos. Os andarilhos, certo? Beber aqui meu cafezinho. Tá bom? Então, fica de olho. Aí eu coloquei, né? Infere-se, você coloca a sua citação. Você pode citar Bittar aqui também. Você vai lá no livro de Bittar. Ah, rapaz, esse trecho aqui é muito bom. Sim, professor, mas eu não quero colocar uma citação grande. O senhor até indicou para nós não colocarmos. Ok. Então, você vai lá, ó. Tá vendo? Essa citação, por exemplo, eu digitei, tem mais de... Quando você digita a citação, coloca normal, né? Aqui está a citação. Tá? Vou destacar aqui só para vocês entenderem. Aqui está a citação. Certo? Aqui está a citação. Então, deu mais de 3 linhas. Mas suponhamos que eu quisesse citar somente 2 linhas. Né? 2 linhas. Então, eu faço como eu fiz aqui com aranha. Veja que eu citei também. Veja que essa citação tem somente, né, 2 linhas. Então, eu posso citar, segundo Aranha e Martins, aí, como expressão dessa conduta, né, eu coloco um conectivo aqui de encaminhamento para a citação. Segundo Aranha e Martins, eu posso também colocar aqui o ano 2019 para identificar que se trata da mesma obra que eu citei aqui, certo? Então, eu disponibilizei isso aqui para vocês, esse texto, essa breve explicação para vocês aprenderem como citar e como construir uma redação filosófica, uma dissertação filosófica, tá? É um pequeno artigo, não é um artigo de 12, 13 páginas, é um paper sutil sobre determinado, bem específico tema, e aí o nosso tema é justiça como equidade. Bem, e eu continuo. E essa citação, professor, eu não vou comentar? Sim, eu vejo que eu coloquei aqui, ó. Porém, Maquiavel defende a utilização de meios éticos para se chegar à meta pretendida. Dar-se-á a conceituação oposta à maquiavélica. Quem vai dar essa conceituação é Marilene Chauí. Ou então eu poderia colocar, ao invés de daí, que é um pouco informal, veja, eu posso dizer o seguinte, Marilene Chauí esclarece que a expressão
maquiavélica é antagônica à filosofia maquiaveliana, vírgula, como pode-se observar dois pontos. Pronto, e é isso. Eu posso tirar essa citação aqui, que não vai comprometer essa parte, que não vai comprometer. Então, eu citei aqui Marilyn Chauí, depois eu coloco o ano, 2012. Pronto, coloquei o ano. E aqui, novamente, eu repito o ano, porque eu não coloquei a citação aqui. Aqui é uma interpretação que eu fiz sobre vamos dizer assim, o encaminhamento, né? O encaminhamento para a citação, tá? Então, observe. Eu posso retirar aqui, para vocês terem o texto. Também eu vou retirar essa parte aqui. Eu só estou sublinhando para que vocês aprendam como citar, fazer citações dentro do corpo do texto, né? Veja que eu já dei um exemplo aqui de aranha aí. Eu poderia continuar aqui, eu gostaria que continuasse, né? Para não terminar com a citação, mas sim terminar com a sua interpretação sobre a citação, tá? Mas eu já antecipei aqui a interpretação, por isso que eu não... Veja, continuamos, né? Eu continuo aqui, ó. Infere-se que um dos diversos motivos pelos quais essa confusão tem ocorrido é pelo pretexto de que Maquiavel está inserido em um grupo de pensadores dos quais comumente se ouvem falar, mas tampouco se sabe sobre eles. Ou seja, não se conhece a essência de seu conteúdo. Martins acredita que... Quem que acredita? Martins. Eu coloco 1996. Tem pessoas que não preferem colocar o ano duas vezes. Colocam só no final da citação. E tudo bem, não tem problema, tá? Veja que eu coloquei uma citação, se eu puxar aqui, tem mais de 3 linhas, né? Vamos ver se tem mais de 3 linhas. Ó, pois é. Então, 1, 2, 3, 4 linhas. Então, só uma palavrinha, isso conta? Conta sim. Só uma palavrinha conta. Por isso que o ideal é tamanho 10, Arial já está, venho aqui entre linhas, espaçamento 1, novamente aqui eu quero um espaço entre a citação, né? Veja que eu coloquei. Aí eu vou e continuo interpretando. Surge, então, um pré-julgamento, explicando como surgiu, né? Pré-julgamento extremamente negativo de suas ideias, construídos construído, né, um pré-julgamento negativo de suas ideias, construído a partir de um conceito geral do senso comum. Ou seja, esse conceito gerado do senso comum, gerado pela leitura, ou seja, esse conceito, ou até mesmo oriundo de uma interpretação rasteira de apenas uma obra, a mais valiosa e conhecida que se destaca das demais. Mais valiosa e conhecida, não precisa. Pronto, O Príncipe. Mesmo aqueles que jamais a leram e nunca ouviram falar em Maquiavel, cultivam a existência desse conceito invertido. Tá vendo? Eu vou continuamente falar e explicar essa diferença. É bem específico na redação filosófica, né? O recorte do tema é bem específico. Você não vai se prolongar. Não são 5 páginas. Nem vou ler as outras páginas. Só são 2 páginas somente. Mínimo 1 página, máximo 2. Somente isso, tá? É um estímulo para que vocês parem com esse vício, com essa mania de copiar e colar da internet, né? Eu vou passar Eu sei. Não precisa de programa para detectar. Eu tenho aqui um programa. E eu sugiro até que vocês passem nesse programa. É o Copy Spider. Tá? É o Copy Spider. Tem disponível na internet facilmente. Você baixa aí, só colocar
baixar a Copy Spider que aparece o link naturalmente, tá bom? Bem, então veja, eu continuo, né? Deve-se ter em mente que o pensamento do autor é denominado maquiaveliano e não maquiavélico, né? Por fazer referência ao nome Maquiavel. O maquiavelismo tem função de orientar e guiar o agir dos governantes, tendo como referência as próprias práticas do homem voltadas para o poder, conforme Bobbio, Matteucci e Pasquino, né, elucidam. E aí, novamente, eu disponibilizo aqui para vocês uma forma de encaminhar a citação. Posso citar, professor, desse tamanho, mais de 10 linhas? Pode, não tem problema. Veja que aqui tem 2 páginas. Mas se você não quiser achar desnecessário, você coloca somente 3 linhas. 3 linhas onde o ponto termina, né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui 3 linhas, né? Veja, vamos ver aqui. Se houvesse, claro, sentido. Evidentemente, não vamos colocar por colocar, tá? Tamanho o quê? 12. Eu verifico, eu digito, né? Já vi que não vai ter 3 linhas, né? Não vai ter 3 linhas, tá? Mas, em todo caso, você está aqui com um exemplo, né? Um guia para você formatar o seu texto, tá? Bem, continuando, aí eu coloco, né? Portanto, eu concluo. Portanto, essa colocação. Em seguida, após a citação, eu irei, porém, eu discordo um pouco, né? Não discordo, né? Mas até mesmo endosso, né? O pensamento de Bobbio, Matteucci e Pasquino. Porém, justo ou injustamente, o nome Maquiavel ecoou ao longo dos séculos como sinônimo para o mal, pois, mesmo em uma linguagem informal, é comum o uso da expressão maquiavélico para caracterizar indivíduos traiçoeiros e cínicos que utilizam a mentira e a má-fé como impulsos a atingirem seus fins. Também se utiliza deste termo, se utiliza desse termo para referenciar falsidade, perjúrio e perversidade. Concluo, veja, eu não vou colocar, vocês colocam assim, ó, portanto, conclui-se que, por favor, se já é o último parágrafo, é claro que é conclusão, além do óbvio, não? Então não precisa conclui-se que, tá? O portanto já indica, Professor, quais outros conectivos eu posso utilizar? Bem, você pode utilizar, como eu falei, para citação, né? Você pode utilizar quais? Na internet tem um monte, aí é só pesquisar. Mas já que nós estamos aqui, vamos otimizar o tempo. Você pode citar, já falamos, conforme, segundo, de acordo, né? Sempre posterior tem a vírgula. Nas palavras de fulano, aí você continua, né? Ou então pode botar 2 pontos, né? Por exemplo, a palavra de Adorno ou de Rawls, né? Vamos dizer, nas palavras você comenta, né? O que é justiça com equidade? Um exemplo, você vai contextualizar o problema, né? Isso tudo parte de um problema. Isso tudo deve partir de um problema para no final você resolver, né? O mote é justiça com equidade, mas qual é a mola central? Como é que você vai distribuir isso num texto, né? Como você vai desenvolver essa discussão, tá? Para chegar ao final. Evidentemente, você não vai apontar o problema da sua cidade só no final, né? Por favor. Por exemplo, se for falta de saneamento, um exemplo, né? Você pode utilizar isso, não tem problema. Agora, se eu pegar todas as redações falta de saneamento, aí é brincadeira. Aí é não pensar, é querer facilidade, tá? Então, vamos lá. Então, se você pegar falta de saneamento básico, né? Precariedade nesse setor, você vai lá, por exemplo, uma ideia, vai lá na Constituição e veja um artigo que fala sobre saúde, dá um Ctrl F, digita saúde. Se eu colocar Ctrl F no Google, né? no arquivo no Google em PDF, eu vou pesquisar a palavra. Então, eu coloco saúde, aí você vê o artigo que fala sobre saúde,
né? Ou uma lei que fala sobre saúde. É uma redação filosófica, uma redação fundamentada. Você não vai dizer, indignação. É claro que tem que demonstrar, né? Mas tem que raciocinar e fundamentar os seus argumentos. Você não pode dizer que a sociedade não tem saneamento e não provar por que não tem saneamento. Será que é lei isso? Será que temos direito à saúde ou até mesmo saneamento básico? E a saneamento básico impacta na saúde? Como é que é? É uma redação crítica, uma redação filosófica, uma redação que realmente você vai ter base para fundamentar. Quem lê a redação vai dizer, isso aqui é muito interessante, olha, tem a citação, ele está provando o que está falando, não está só achismo. Está entendendo? Então, nas palavras de Rawls, né, você coloca Rawls, aí você coloca o ano, né? Coloca o ano, por exemplo, se for 2005, exemplo, P. página. Claro, aqui está em tamanho 11, não é? Está em Arial. O certo é o quê? É Arial ou Times, né? Você pode modificar, né? Não tem problema nenhum. Pronto, tá? As palavras de Rawls, página, um exemplo, né? Páginas. Pronto, aí você continua com a citação aqui, você escreve o que você deseja, né? O que você deseja, a sua citação, tá bom? Bem, para concluir, né? Conclusão, tá? Conclusão. Para concluir o texto, você coloca, sendo assim, fica claro, portanto, fica claro, vírgula, portanto que, você continua. Em seguida, você pode citar também o próprio portanto, né, que nós já falamos, está lá em cima, e eu utilizo isso, né? Assim, você pode utilizar somente assim, né? Com isso, né? Com isso, tá? Para continuar um período dentro do mesmo parágrafo ou mudar de período, né? Para dar a ideia de continuidade, você pode continuidade, né? Continuidade, tá? Continuidade. Para dar a ideia de continuidade. Vamos lá. Quais são os conectivos que eu posso utilizar, professor? Quais são? Então, vamos lá. Diante disso, desse modo, né? Desse modo, nesse sentido. E aí, claro, você pode aprender, né? Utilizar neste ou nesse, uma boa gramática aí, ou um vídeo no YouTube, você aprende facilmente. Neste é também próximo ali do argumento que você vai utilizar. E nesse, mudou de período, ou até mesmo de parágrafo, né? Mas, vamos lá, não vem ao caso agora me alongar nesse sentido. Entenderam? Você utiliza também com isso ou diante disso, nessa perspectiva, isso aí tudo é continuidade, argumento o conectivo de continuidade. Nesse sentido, nessa perspectiva, né? Enfim, você pode fazer dessa forma. Vou só destacar aqui para que vocês pausem o vídeo, pode pausar, não assista mais de uma vez, conclusão, tá? Assista mais de uma vez. Veja só. E a conclusão, retomando aqui, portanto, essa colocação aproxima-se bem mais de um preconceito generalizado do que de uma verdade. Eu concluo aqui dizendo que não tem nada a ver a comparação entre maquiavélico com a obra de Maquiavel. O correto é maquiaveliano, tentando, assim, desmitificar esse preconceito da obra do italiano. Eu coloquei somente 3 linhas, mas eu posso prolongar, né? Então, portanto, essa colocação aproxima-se bem mais de e aqui no último parágrafo você vai propor, nos 2 últimos parágrafos, pelo menos, ou no último, dedique 2 ou 1, porque você tem que responder neste último parágrafo, desse modo não se pode ter a liberdade para atribuir a Maquiavel tal desrespeito, né? Enfim. Assim, você pode continuar, né, já finalizando. Bem, você vai responder o que fazer, como fazer, quem fará, como fazer, qual a finalidade. Só uma ideia para tornar a tua proposta de política pública muito profícua, né? Finalidade, ou seja, intenção.
Agora, você não vai colocar essas perguntas, né? Isso aqui é apenas uma luz para você. Na redação passada, eu disponibilizei, por isso que eu não vou disponibilizar mais o template, né? Porque eu coloco esse template aqui com a esperança que vocês apaguem. Apaguem o que eu escrevi, mas as pessoas não se dão trabalho nem de apagar, né? Nem de apagar o que eu fiz, o que eu disponibilizei, né? Então, apaga. Essa pergunta aqui você vai ficar na sua mente. Então, o que fazer? Você vai colocar no município de Barreiras do Piauí, ou então no município de Gilboés do Piauí, ocorre há uma violação do direito à saúde, no que diz respeito à manutenção ou até mesmo precariedade do material hospitalar. Nesse sentido, é necessário que, ou até mesmo, no município de Barreiras do Piauí, há um índice significativo de pessoas que se suicidam, né, ou que tentam o autocídio. Nesse sentido, é necessário que medidas, né, possam ser tomadas. A saber, aí 2 pontos, você continua dizendo quais serão as medidas que vão ser tomadas, qual proposta você vai criar, né, se caso, né, porventura. A finalidade é a seguinte, é que nós, às vezes, acusamos muito e não apresentamos soluções. Então, vamos pensar nas soluções para o problema da nossa cidade, tá bom? Então, fica aqui o exemplo, tá, de dissertação filosófica. É bem específico, o recorte temático é bem pontual, não tem dificuldade. Você agora faça, leia, releia e não pegue da internet. Eu vou saber. Poxa, utilize com a sua própria capacidade intelectual, que vocês são capazes para isso. Tá? Bota a cachola para pensar. A atividade encerra somente no dia 25, mas não deixe para a última hora. Não haverá prorrogação. Porque dia 25 aí já está a véspera aí das provas finais, né? Já estamos encerrando o semestre, tá? Então, um grande abraço. Se cuidem. Previna-se. Coragem. Até mais, gente.